Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre liderança e amor. Nós adultos, em algum momento da nossa vida, a gente acaba por exercer esse papel em algum ambiente. Pode ser em casa, pode ser no trabalho. Então eu achei esse assunto bem interessante para a gente estar tratando aqui. Eu quero levantar uma questão que é a liderança e o amor. Como que essas duas coisas elas estão totalmente ligadas? Liderança e amor. Pode parecer estranho, esquisito, mas vocês vão concordar comigo no final desse vídeo que tem tudo a ver. Bom, uma outra coisa que me incentivou bastante a estar trazendo esse assunto aqui para o canal foi que ontem eu estava assistindo um vídeo da Flávia Kalina a respeito de um discurso que ela fez na faculdade dela. E a faculdade dela foi na área de educação infantil, que é a área que eu trabalho com educação infantil. Então, ela falou uma coisa ontem que realmente me marcou, eu acredito e verifico isso na minha prática no dia a dia. Bom, o que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu sou orientadora de educação infantil. Então, com as minhas professoras, eu procuro sempre estar desenvolvendo nelas os recursos que elas têm internos. E foi isso que a Flavinha falou ontem no vídeo dela, que os recursos internos, eles são mais importantes do que os externos, porque somente a gente está utilizando os recursos externos, sem os internos, eles não são produtivos nem eficazes. Pois bem, o que são recursos internos e externos? Os recursos internos é o que a gente tem dentro da gente, a nossa autoestima, a nossa coragem, a nossa força, é o nosso desejo de ir adiante, a nossa criatividade e os recursos externos. Os recursos externos é o que a gente tem de livro, de revistas, de materiais que estão fora da gente. Essas duas coisas, o interno e o externo, elas são extremamente importantes, mas um sem o outro também não funciona de uma maneira tão eficaz. As minhas professoras, eu procuro sempre estar escutando o que elas estão sentindo, quais as dificuldades que elas têm, quais as dificuldades que elas estão encontrando com relação ao trabalho delas com as crianças. Se tem alguma criança com um comportamento um pouquinho diferente do grupo, que exige mais, eu estou sempre perguntando o que elas podem estar fazendo, qual é a ideia que elas têm. E às vezes elas levam ideias, mas tem algo dentro delas que as impede de estar exercendo aquilo que a gente conversou. Então, é isso que é o recurso interno. Então, a gente precisa trabalhar o recurso interno. Às vezes pode ser uma resistência, às vezes uma criança pode estar representando alguém ou alguma figura difícil da vida desse adulto. Então, isso precisa ser falado, trabalhado. Para quê? Para que a função de professor seja eficaz, principalmente com crianças. Pessoal, eu acredito que trabalhar com criança, o perfil de um profissional para trabalhar com criança é aquele profissional que tem amor, que gosta de se doar e que gosta de cuidar do seu semelhante. Então, tendo isso para mim já está meio caminho andado, porque conhecimento, faculdade, é óbvio que a pessoa vai ter que ter mesmo. Mas o que vai diferenciar um profissional de outro, além da experiência e do conhecimento? Eu acredito que é a maneira com que esse profissional se coloca no mundo, de uma maneira geral. Se esse profissional é pai, é mãe, como que ele exerce esse papel na casa dele? Isso tudo influencia para o bom desempenho dentro do trabalho. Então vocês estão vendo que tá tudo interligado, né? Então a gente não pode deixar de lado as questões internas, porque nós estamos mexendo com pessoas. Outro dia também eu ouvi uma propaganda da mineradora Samarco. Eu não me lembro como é a propaganda direitinho, mas ela dizia que a Samarco é o que é porque ela acredita nas pessoas, porque ela trabalha com as pessoas. Então, isso para mim realmente faz toda a diferença. E ela já foi considerada várias vezes como uma das melhores empresas para se trabalhar. Enfim, eu acredito mesmo que a força de uma instituição, seja ela qual for, uma escola, uma indústria,
são as pessoas e a gente tem que cuidar bem dessas pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer com amor e liderança, né? Tem uma frase do livro O Monge Executivo, que eu gosto muito, que diz assim: quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, você tem que servir, se disponibilizar, respeitar e amar. Bom, o que eu quero dizer com essa questão do amor? Amor é paciência, é bondade, é humildade, é respeito, é tudo isso que é amor. E como que a gente exerce esse amor na nossa liderança? Paciência, por exemplo. Paciência é mostrar autocontrole, tá? Então, se algum liderado seu fez algo que você não gostou, não grite, não exponha essa pessoa, não fale do trabalho, mal do trabalho, na frente do grupo. Então, isso é autocontrole. Você tem que saber segurar. A vontade é de gritar, de falar, de berrar, o que for, mas você tem que ter esse autocontrole porque você está diante de um outro ser humano. E a gente precisa de respeitar. Bondade. Bondade é dar atenção, é apreciar aquilo que é positivo. Pessoal, não existe ninguém, nenhum ser humano que tenha só coisas negativas. Mesmo dentro de um ambiente de trabalho, existem várias competências, várias habilidades do profissional, até mesmo porque a gente nunca exerce uma tarefa só hoje em dia no trabalho, a gente exerce várias tarefas, então em alguma dessas tarefas o profissional desempenha bem, faz bem feito. Então a gente tem que saber reconhecer e valorizar aquilo que ele faz bem. E não só criticar e apontar os defeitos, eles são importantes para o crescimento, para a transformação. Mas dependendo de como essa crítica é feita e esse defeito é apontado, não vai haver mudança, tá? Porque a pessoa vai criar uma resistência se ela for xingada, se esse líder gritar, se esse líder só criticar de uma maneira ofensiva. Então não vai haver crescimento. Humildade. Humildade é ser autêntico e assim ser responsável pelas escolhas que faz. É agir sem pretensão, sem arrogância. É agir através do diálogo mesmo, compartilhando as coisas, conversando. Respeito. Respeito, então, vem de encontro à maneira como que você trata as pessoas. Todas as pessoas, elas são importantes. Né? A gente, por ser humano, nós já somos importantes. Então, a gente tem que tratar o outro como ele deve ser tratado, com importância. Né? A gente deve ouvi-lo e valorizar as suas coisas com importância. A gente tem que dar importância para as pessoas. E a abnegação é satisfazer as necessidades do outro. E aí, lembrando um pouquinho de Maslow, né, que fala da pirâmide das necessidades básicas do ser humano, o que o Maslow diz? Que a necessidade primordial do ser humano é a autorrealização. Depois, na pirâmide que ele coloca, né, didaticamente falando, vem a autoestima. Depois vem o pertencimento ao grupo, depois segurança e proteção e por último comida, bebida e moradia. Então, pessoal, vocês estão vendo através dessa exposição de Maslow que lá no topo da pirâmide está a autorrealização e logo embaixo a autoestima. Então, essas são as necessidades primordiais do ser humano. Ele precisa se sentir realizado no que faz e ele precisa se sentir amado, se sentir pertencente. Então, eu acho que esse que é o papel do líder. O papel do líder, ele tem que ser, como a Flavinha falou ontem, mais inspirador do que motivador. Motivar a equipe é muito importante, mas se for só motivador, realmente vai ter uma dependência, vai criar uma relação de dependência. Agora, inspirar já é diferente. E nós, como líderes, nós devemos inspirar as pessoas. Então, aqui vamos ampliar, não só pensando no trabalho, mas nós devemos inspirar também as pessoas na nossa casa, as pessoas que convivem conosco, porque a vida, pessoal, é para isso. A gente vive para isso, é para aprender, é para transformar vidas e para a gente ser transformado também. Mas dentro desse processo, nós temos que saber como fazer isso. Eu acredito que a maior dica desse vídeo é faça tudo com amor. E o amor
é tudo aquilo que eu já acabei de falar. É paciência, é bondade, é humildade, é abnegação. Então, o líder ele precisa ter essas competências bem desenvolvidas, porque se não tiver, ele precisa se desenvolver. Porque não tem como, a equipe não consegue produzir bem se ela não tiver esse líder para inspirar e se ela não tiver um líder que vá enxergar essa necessidade do ser humano, que é de autorrealização e de autoestima. Eu acredito que os líderes eles têm que estar fazendo com que a gente, a cada dia, nos apaixone mais, que a gente se apaixone mais por aquilo que a gente está fazendo, pela nossa profissão, pela nossa tarefa, pelo nosso papel. Eu acredito que o líder que faz isso, ele, pra mim, né, na minha opinião, é o melhor líder que tem. Bom, pessoal, eu não vou estender muito esse vídeo, mas eu vou deixar o link aqui da Flavinha para quem quiser ver o discurso dela todo. E assim, concordo com tudo que ela disse e eu vivencio isso na minha prática. Realmente é isso que precisamos fazer. E quando eu falo de educação infantil, acho que nosso papel é bem maior, nossa responsabilidade é bem maior, porque nós estamos cuidando de crianças e nós estamos ensinando crianças. E as crianças aprendem muito com os exemplos mesmo. Então, assim, nós devemos tomar muito cuidado com o que falamos, com o que fazemos. E aí, dentro de um ambiente de escola, então, isso se torna é, muito mais evidente, né? Porque escola é um lugar de aprendizado. Então, nós temos esse aprendizado, ele tem que acontecer dentro e fora de aula o tempo, dentro e fora de sala de aula o tempo todo, né? Todas as pessoas que trabalham dentro de um ambiente escolar têm que ser pessoas que amam aprender, que estão disponíveis para ouvir e para falar. Pessoal, beijo grande e até a próxima.